26 da pauta, Ezequias Barros, Beto Moraes, Bruno Pessutti, Éder Borges, Hernani, Indiara Barbosa, jornalista Márcio Barros, Mauro Bobato, Noêmia Rocha, Osias Moraes, Pastor Marciano Alves, Pierre Petruziello, Rodrigo Reis, Sabino Piccoli, Sargento Tânia Guerreiro e Sidney Toaldo. 416, 06 de 2024, requerimento de moção de apoio à resolução 2, 378 de 2024 do Conselho Federal de Medicina, que veda o médico a realização de procedimento de ascitolia fetal, quando houver a probabilidade de sobrevida no feto em idade gestacional acima de 22 semanas. Em discussão, para discutir, está inscrito o vereador Ezequias Barros com a palavra. 10 minutos, prorrogáveis por mais 10. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, vereadores e vereadoras. Essa moção de apoio, ela vem da seguinte questão. O PSOL, Partido Socialista, entrou com uma ação no STF para tentar barrar a vigência dessa resolução. A resolução não tem força de lei, mas é um ato administrativo que deve ser seguido por toda a categoria médica. Por isso o pessoal tenta, com a manobra política, jurídica, interferir na autonomia do Conselho de Medicina, Conselho Federal de que está se posicionando pró-vida. Eu quero agradecer a assinatura de todos os vereadores já citados pelo primeiro secretário, vereador Osias Moraes, e dizer que é um requerimento que a gente faz à casa para dar legalidade e dar, claro, força ao Conselho Federal de Medicina, que veda, né, o médico essa realização. Para que você possa entender um pouquinho, né, eu vou ler aqui para você entender, para a gente entender um pouquinho, né? É fundamental respeitar a vida humana e garantir assistência médica adequada em todas as circunstâncias. O procedimento de assistolia fetal antes do aborto, conforme fala do próprio Conselho de Medicina, é antiético, perigoso, podendo causar danos tanto à mãe como também ao feto. Está comprovado que a criança que há o feto a partir das 22 semanas, ela pode sobreviver, vereador Osias Moraes. Ela pode sobreviver, né, tem um número ali importante de crianças que sobrevivem a partir da 22ª semana. Então, eu venho, nesta manhã, pedir que os senhores vereadores votem favorável a essa moção de apoio, devido à importância dessa questão, para dar garantia ao Conselho Federal de Medicina, para garantir que essas crianças também tenham a sua condição e forma de vida. Essa não é verdade, né? Então, diferentes fármacos têm sido empregados para induzir a morte fetal. Os agentes farmacológicos mais comumente usados são digoxina, cloreto de potássio, KCI e lidocaína. Esses agentes são administrados na cavidade uterina da via transcervical ou abdominal, podendo ser injetados no líquido amniótico, digoxina no tecido fetal, digoxina e lidocaína, ou no coração do feto, causando, então, a morte do feto. Evidências de estudos demonstram taxas de sucesso no objetivo de provocar assistolia fetal de 93% a 100%. O procedimento geralmente é seguro, no entanto, as complicações podem incluir infecção materna, internação hospitalar e nascimento com vida em situação não planejada. A revisão sistemática de 2020 evidenciou taxa mais alta de eventos adversos maternos graves em pacientes recebendo drogas fiticidas do que naquelas situações em que as mulheres não receberam tais medicamentos. Um estudo incluído na revisão comparando dilatação e esvaziamento uterino com ou sem a digoxina prévia para a morte fetal encontrou mais aborto espontâneo, infecção e reinternação do grupo que recebeu digoxina intrafetal ou intraamniótica. Embora os defensores da assistolia fetal digam que ela é fundamental para uma melhor satisfação materna, essa revisão sistemática recente não mostrou isso. Nenhum estudo incluído nessa revisão em questão investigou a satisfação ou aceitabilidade materna. Um dos estudos comparou a aceitabilidade do aborto cirúrgico entre mulheres que receberam e não receberam.
intracardíaco e cirúrgico entre mulheres que receberam ou não receberam. Não encontrou diferença entre os grupos. Nesses estudos, 3 a 4% das pacientes que receberam descreveram um procedimento de abortamento cirúrgico como inaceitável em comparação aos outros 2,7%. Então, eu poderia ficar lendo todo um material técnico que está aqui, né, que o Conselho Federal de Medicina vem trazendo para que os médicos tenham essa condição, para que o Conselho tenha essa condição e não simplesmente a abolição, retirada disso, e toda pessoa que chegasse lá nessa condição poderia. E claro que aqui fala-se de aborto de mulheres que foram estupradas. Isso eu quero deixar bem claro já, porque eu sei que vai vir essa questão, né? Alguém pode questionar, mas a criança, a partir da 22ª semana, também tem que ter direito, né? Ela é uma criança, está formada, todos os seus órgãos estão formados. Então, por isso, em defesa da vida, em defesa da criança, porque dá a impressão que alguns, vereador Mauro Moraes, são filhos de proveta, né? Ou são filhos de proveta, ainda nasceu de uma mãe. São filhos de sei lá do quê, né? Como filho de uma Nós chocadeira, temos a parte, vereador, né? Ezequias. Então, mas pena que não abortaram esses que querem abortar. Pena que a mãe, né, dessa pessoa que hoje luta para que tenha aborto indiscriminado no Brasil, não abortaram ela, vereador Rodrigo Braga Reis, né? Então, vamos aos apartes, né? Eu fico nervoso com isso aqui, sinceramente, é uma das poucas coisas que me deixa nervoso, né? Eu passo mal mesmo, vocês não têm ideia, porque é algo que me incomoda. Você pode achar que não tem nada, mas eu não dormi direito essa noite por causa disso aqui, porque isso mexe comigo, isso mexe com as minhas emoções. Eu nasci de uma família muito pobre, minha mãe teve 7 filhos, com todas as dificuldades do mundo, mas eu tenho que agradecer a Deus pela vida da minha mãe, que ela não abortou nenhum, não deixou nenhum pelo caminho, cuidou de todos, trabalhou das 6 da manhã às 6 da noite para cuidar de cada um de nós, dos nossos seus filhos, para que a gente sobrevivesse, porque foi um termo de sobrevivência, e hoje nós estamos todos bem, vivos, e podendo servir a nação, podendo servir as pessoas, né? Ela poderia ter escolhido diferente, mas uma mulher corajosa, uma mulher que teve coragem de levar as suas gestações até o final. A parte... Sim, vereador Rodrigo Braga Reis, vereadora Noêmia Rocha, vereador Osias Moraes e este vereador que no momento está presidente. Vamos aí então, né? Vamos aí com Rodrigo. O Rodrigo é o primeiro? Isso. Rodrigo. Ezequias, primeiro, em meu nome, gostaria de te agradecer, porque você está sempre na linha de frente, sempre levantando os assuntos importantes aqui, não tem medo de falar as coisas que são importantes, não só para a cidade de Curitiba, mas as coisas que são importantes para o Brasil. Curitiba precisa muito de você, Ezequias Barros, como vereador, pelo trabalho que você tem feito. E aí levantar essa questão é muito importante. Realmente o aborto já é colocado, as regras que podem ser feitas, e realmente a gente ter que discutir aqui questões impostas pelo PSOL. O PSOL hoje representa menos de 2,5% dos votos do Brasil. Dos 100% de todo mundo que votou, o PSOL representa menos do que 2,5%. Não tem nem representante, eu acho que aqui no estado do Paraná, ou pelo menos aqui em Curitiba, não tem nem representante, mas a mídia, principalmente a Rede Globo de televisão, coloca essas pessoas num jornal nacional como se elas tivessem uma representatividade da metade da população brasileira. Isso é uma vergonha para nós. Esse tipo de gente, concordo com Vossa Excelência, não devia nem ter nascido, porque só fazem mal para as outras pessoas, representando 2,5% dessa população. Então, para nós, uma tragédia, uma tristeza. Então, eu só quis fazer uma parte para elogiar o seu posicionamento, sua linha de frente, sempre duro, sempre rígido com as coisas do bem, com as coisas boas. Muito obrigado, senhor. Obrigado, vereador. Próximo vereador presidente. Noêmia Rocha, vereador. Noêmia Rocha, com a palavra. Muito obrigada, vereador Ezequias, pela parte. A nossa luta é em prol da vida. Nós somos a voz dessas crianças que
estão no ventre da mãe. A gente acredita na vida, a gente acredita que Deus tem o poder de dar e tirar a vida, somente Ele. A gente tem que parabenizar o Conselho Federal de Medicina. Eles são capacitados para essa ação, são especializados nessa ação, porque conhecem toda a questão técnica, a questão da estrutura humana, enfim, de tudo que se relaciona à medicina, porque estudaram. Então, essa casa, como também o Congresso Nacional já fez isso, o Senado já fez, e nós estamos aqui reproduzindo uma ação importante com o instrumento que nós temos em mãos, que é a moção de apoio a essa resolução, que traz luz para nós, que traz conhecimento à população. Entendemos a questão do estupro, mas não dá para, depois da 22ª semana, a menina definir e decidir essa questão. Então, nós vamos votar favoráveis, com certeza, a essa moção de repúdio. A Bíblia é sagrada, o livro sagrado fala que a multidão de conselhos há sabedoria. E é o Conselho Federal de Medicina que está falando. Então, nosso apoio irrestrito, a nossa luta pela vida, a nossa bandeira aqui nessa casa, eu acredito que é de todos os vereadores. Muito obrigada, votaremos favoráveis. Obrigado, vereadora Noêmia. Vereador Osias Moraes. Obrigado, vereador Ezequias. Me somo a Vossa Excelência nesse requerimento de moção de apoio a esta resolução, a 2.378 de 2024, do Conselho Federal de Medicina, muito acertada na sua decisão quando solta essa resolução. Nós protegemos a fauna, a flora, nós protegemos os animais, nós temos leis duríssimas para quem cometer um crime ou um ato contra um animal que é protegido por lei, e multas, prisões duríssimas. Mas quando a gente fala de vida, nós alguns abrem uma exceção quando se fala de pessoas, quando se fala de seres humanos, quando se fala de criança, por exemplo, principalmente no ventre materno. Vou com Vossa Excelência, votarei favorável, mais uma vez parabenizando pelo debate, trazendo um debate importantíssimo e para a gente refletir sobre a nossa sociedade. Muito se fala em amor, 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 mas o amor também é perdão, o amor também é entendimento, o amor também é vida. E matar uma criança indefesa desta forma, porque, de fato, é matar um bebê depois de 22 semanas, desta forma, é um ato cruel, ainda que seja legalizado, é um ato cruel, até porque nós não temos uma bola de cristal para saber o futuro daquela criança, para saber o futuro que ela vai ser. Muitos defendem, mas teve o estupro. Sim, teve o estupro, ela deve decidir, mas o que essa criança será? Nós acompanhamos aí, vereador Ezequias, muitos pais e mães hoje, que são cuidados pelos seus filhos, no final da vida. E quem sabe, esse filho, quem sabe uma hipótese, às vezes até de um estupro, não estou defendendo aqui, deixado para adoção, muitas vezes deixado pela adoção, foi para uma família em que hoje cuida da mãe e do pai na velhice, e cuida muito bem, enquanto nós temos também filhos que, a gente sabe que não cuidam, mas, vejam, vou novamente dizer, parabéns, vereador Ezequias, conte com o meu apoio favorável, nós somos pró-vida, nós queremos a vida, nós queremos esse entendimento para a nossa sociedade, e vamos defender aqui com todas as nossas forças, sempre não ao aborto. Obrigado. Obrigado, vereador Osias. Vereadora Indiara Barbosa.
Vereadora Indiara Barbosa, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Também gostaria de manifestar o meu apoio a essa moção, que também assinei junto com o vereador Ezequias. Também sou a favor da vida e concordo plenamente com ela, né? Acho que é importante esse posicionamento apoiando o Conselho Federal de Medicina, justamente porque outros órgãos, como o Ministério Público, por exemplo, estão tentando aí desconstruir, né, e ir contra essa resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, nós também conversamos com o Movimento Provida aqui de Curitiba. O senhor William esteve também no meu gabinete na semana passada, e é um movimento que está vindo aí de várias câmaras pelo Brasil todo para demonstrar o posicionamento e o apoio da população brasileira, né, que é contra o aborto, a favor da vida, e nós, como representantes da população, também manifestamos aqui em Curitiba essa moção. Então, só declarar o meu apoio, reforçar que nós estamos juntos nessa pauta aí, para que ela não seja revertida, e já que existe um movimento forte, né, através até mesmo do STF, de tentar legalizar isso de uma forma incorreta, aí, que não deveria ser feita pelo Judiciário. Então, apoio a moção, votarei, né, assinei e votarei favorável. Obrigada. Obrigado, vereadora Indiara. É incrível, a gente fala que o Congresso não está legislando. Tem lei, sim. O Congresso tem legislado a respeito do aborto, as leis estão aí para ser cumpridas, e o STF vem fazendo o papel contrário, criando leis a respeito de onde o Congresso já criou. Quer dizer, é um desmando realmente, que tem que ser visto, e a gente tem que publicar isso, tem que falar a respeito disso, né? Existe lei a respeito do aborto, ela está bem clara, definida onde pode, onde não pode. No caso aqui, em que é feito essa acistofilia, algo diferente que é feito com essa mulher que teve essa criança, né, para matar a criança no ventre da mãe. Deixar bem claro isso, para que a criança já nasça morto. Vamos esclarecer aqui, para que vocês entendam do que nós estamos falando. Então, não dá a oportunidade da criança nascer e sobreviver. De fato, é isso, né? Vai lá fazer o aborto, é criada a condição para o aborto, mas antes dela nascer, a criança é morta no ventre da mãe. É praticamente isso. E isso nós estamos vendo se tornar algo que a gente está vendo aí corriqueiramente acontecendo, né? Eu já falei a respeito, como é difícil a gente ver isso. Como disse, se não me engano, o vereador Osias, se você causar dano a um animal, um passarinho, na floresta, né? O presidente Bolsonaro criou um problema para ele, porque ele passou perto de uma baleia, que eu não sei se realmente passou, né? Porque ele passou perto de uma baleia, virou um negócio doido. Agora, matar uma criança no ventre da mãe, não, isso dá, isso pode, não tem problema, isso não dá nada, e é contra isso que nós estamos falando. É contra isso, vereadora Indiara, que eu estou colocando. Eu sei que a senhora já entrou em contato, tem um pessoal realmente falando a respeito disso, trabalhando isso, né? Eu não sou pai de Deus, não conhecia esse assunto, só porque chegou a mim através de pessoas que estão preocupadas. A Nanda, do Projeto Nascituro, né, que entrou em contato comigo, preocupada com isso, e trouxe essa questão. Então, o que nós vamos entender o que nós vamos... Claro, nós não temos poder para... Muito pouco, mas fortalecer, né, o Conselho Federal de Medicina, vereador Sidney, a manter pelo menos isso, que essas crianças têm o direito de nascer, tá? Elas têm o direito de nascer. Se elas vão sobreviver, é outra situação, e é claro, um número muito pequeno que sobrevive, a gente sabe disso, mas dá pelo menos condição a esse número pequeno de crianças que nasce ali entre 22 e 23 semanas, um pouquinho mais, a que elas tenham condição de viver. Disse muito bem o vereador Osias, crianças que poderão, a pessoa não quer, deixa no banco de adoção, porque tem muita gente querendo ter um filho, uma criança, e que pode ser a solução para um outro casal, para outra família, ou para quem quer que seja, né? Então, dar essa condição de que essa criança tenha, vereador Oscarinho do Povo, espaço, condições de fazer. Eu vou dar aqui a parte ao... Tem o Éder ainda, né? Mas acho que o tempo está terminando. Vereador. Éder, por favor. Obrigado, vereador.
só para fazer uma observação, né? Esse pessoal que defende tanto aborto é aquele mesmo pessoal que diz defender a ciência. Mas agora, quando não é conveniente, ignoram a resolução do Conselho Federal de Medicina. Tenho recebido mensagens, vereador, de pais de alunos que vêm sendo ameaçados aqui em Curitiba, do aluno perder a vaga na escola se não forem vacinados, se não levarem essa picada experimental. Aí é a ciência, que não tem qualquer unanimidade, não tem qualquer consenso, né? Tem médicos que dizem que é bom, tem médicos que dizem que é ruim, mas agora, uma resolução como essa do Conselho Federal de Medicina é simplesmente ignorado. Aí não tem a turma da ciência. Haja paciência, viu? Cultura da morte. Obrigado, vereador. Eu sei que meu tempo está terminando. Para terminar a fala, pode terminar, vereador Mauro, o senhor estava na presidência, por isso não lhe passei a palavra. Obrigado, vereador Ezequias Barros. De maneira objetiva, só quero dizer que eu perdi o tempo para assinar o seu requerimento de moção por resolução 2378, e como todo cristão, nós somos favoráveis à vida. Esse tema contra o aborto já foi debatido nessa casa e somos favoráveis ao seu requerimento. Obrigado pelos 30 segundos. Obrigado, vereador. Né? Não deu tempo. Obrigado a todos. O que nós precisamos entender é, eu, enquanto estiver vereador aqui, defendo que a vida deve ser protegida desde a concepção, conforme ratificado pelo decreto número 678 de 92, que promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Sim à vida, não à morte, não ao aborto. Obrigado. Obrigado, vereador Ezequias Barros. Continuamos no momento da discussão do requerimento. Para discutir, está inscrita a vereadora Georgia Prates com a palavra. 10 minutos, prorrogáveis por mais 10. Novamente, bom dia a todos e todas. Fiquei com algumas dúvidas aqui em relação às falas que eu ouvi. Aliás, de todas as falas que eu ouvi uma só que para mim fez algum sentido, que parte nesse lugar do deixar elas escolherem, né? Elas têm que decidir. Porque nós estamos falando de mulheres e corpos, né? Nós estamos falando sobre violências, nós estamos falando de abuso sexual, nós estamos falando de estupro, e nós estamos falando também de um país que tem feito, né, através das pesquisas, tem levantado dados, e que é importante que a gente também tenha a ciência, que a gente possa observar esses dados antes de trazer questões para debate, né? Porque não se trata de pobreza ou de riqueza, não se trata, né, de ter 10 filhos, 7 filhos e poder sustentá-los ou não. Nós estamos fazendo um debate que está além disso tudo, né? E acho que isso é muito importante. Eu pediria ao presidente que, se possível, o vereador não me incomodasse na minha fala. Se quiser gravar sentado lá na sua cadeira, vereador, pode ser interessante. O senhor está falando junto comigo. Não, ele pode. O senhor está falando junto comigo. Vereador Éder, só peço que o senhor respeite o momento de fala da vereadora Georgia Prates, assim como ela também respeitou em outro momento o seu... Ok, então continue dessa forma. Vereadora Georgia, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Gentil, como sempre. Então, eu acho que é muito importante que a gente possa prezar pelos dados e para que a gente possa levantar informações que tragam para os debates, principalmente, sabedoria, né? Porque eu acho que não é só uma questão de falar daquilo que se pensa, daquilo que se propaga em igrejas, né? Que também são pensamentos bastante complicados, porque a gente sabe que os espaços, né, todos, hoje, são passíveis de haver estupros, principalmente de vulneráveis, né? A gente tem hoje, por exemplo, um dado, que eu vou fazer questão de ler aqui, que a cada 15 minutos uma criança sofre violência sexual no Brasil. Em todo o país, 51% dos casos de violência sexual são praticados com crianças de 0 a 5 anos. Em 2020, 60% das vítimas tinham menos de 13 anos. E aí, eu gostaria de perguntar, até porque, como eu disse já de início, tem algumas coisas que eu não compreendi muito bem, que seria isso, sobre quais crianças nós estamos falando? Por qual razão, ao invés de nós ficarmos aqui levantando essas questões, nós não falamos sobre o violentador, sobre o abusador, sobre a pessoa que pratica, os homens, que praticam o estupro? Por qual razão nós estamos aqui discutindo e tentando decidir pelos corpos femininos, pelos corpos das mulheres, aqui no caso, muitas vezes um número bastante elevado, como se pode ver, pelos corpos de crianças? Qual é a decisão que homens têm sobre isso? Parece até um pouco hipócrita, né?
porque, na verdade, a gente está falando também de um Conselho Federal de Medicina, no qual existem 28 pessoas, 20 ali são homens. Então, quem é que está decidindo sobre isso? É justamente sobre isso que a gente fala, sobre esse mundo patriarcal e até onde a gente vai levantando as questões em que as mulheres têm que ficar obedecendo regras impostas por homens. Mas a gente não vem aqui debater com essa mesma veemência os estupradores. A gente não vem aqui falar sobre o papel do homem nessa sociedade que faz mal a uma criança. A criança não engravida sozinha, a mulher não engravida sozinha. E nesse caso, não é uma escolha, não é uma opção. Há uma violência, há um estupro, como foi dito aqui. Sobre isso, o que nós vamos dizer? Ah, existe, né? Pode ser, talvez, é isso mesmo, acontece. Bastante frágil, porque, na verdade, nós estamos falando de corpos que foram violentados, de crianças que estão estupradas, e nós estamos decidindo por elas qual pode ser o encaminhamento que elas vão dar a isso. Porque na Bíblia está dizendo, a Bíblia diz tanta coisa que não se diz aqui, a Bíblia fala sobre tanta coisa que não está posta aqui. E aí, o que a Bíblia fala sobre os estupradores? O que a Bíblia fala sobre esses homens que violentam corpos e que depois decidem o que a mulher deve fazer com isso? Já que é esse o assunto que nós vamos levantar dessa forma aqui. Eu gostaria de saber também. E aí, mais uma questão que também me ocorre aqui, ouvindo, né, todas as falas. Por que é que então nós não estamos pensando políticas que tragam esses mesmos homens que violentam tantos corpos, como já foi dito aqui nos números, crianças de até 13 anos de idade, que é sobre isso que vocês estão falando. E falando que estão defendendo crianças. E essas crianças? Não é uma questão de pobreza. Minha mãe também criou 5 filhos, lá na favela de São Paulo. E não é sobre isso. Não faz nem sentido fazer uma correlação dessa forma. Ninguém está falando de que mulher aqui é preguiçosa, não quer trabalhar, ou não quer sustentar o filho, não é disso que se trata. Nós estamos falando de novo de corpos de meninas, crianças e mulheres que foram violentados. E por que quando a gente traz aqui um debate para falar sobre proteção, para falar sobre prevenção, não passa? Por que o medo de que mulheres e meninas tomem consciências e possam dizer não, que possam responder por seus corpos, que possam falar por si mesmas? Por que esse medo? Porque aí nós temos então um conselho de 28 pessoas, 20 homens, que vão dizer o que elas podem ou não fazer depois. Porque nós vamos ter aqui vários vereadores, homens, também dizendo o que pode ser feito ou não. E levantando essa bandeira como se fosse uma questão de pobreza e riqueza. Não é. É uma questão de violência. É uma questão de estupro. E nós estamos também falando de corpos de crianças que não estão preparados para aguentar uma gestação. Nós estamos falando de muitas coisas aqui. E não dá para teorizar disso de uma forma banal e trazer as questões de forma como, o estupro existe. Mas isso não é o importante. Porque se tratam de corpos femininos. Vamos falar dos homens que estupram, então? Vamos falar sobre a responsabilidade desses homens também e da responsabilidade que esses homens têm sobre esses homens que também estupram, que violentam e que acabam até às vezes matando meninas e mulheres, como a gente bem sabe. Essa parte ninguém quer falar, né? Mas quando a gente vai falar sobre outras questões, transformam a discussão numa coisa bem banal, e enfim, e trazem questões bem levianas. E aí então fica a minha questão para os vereadores que aqui trouxeram esse debate. De quais crianças nós estamos falando? Crianças de 13 anos não são crianças para vocês? As crianças de 13 anos não têm direitos para vocês? Volto a dizer, não é uma questão de pobreza, não é uma questão de riqueza. São filhos de uma violência sexual. E é disso que nós estamos falando aqui. E esse respeito que nós temos que ter pelas pessoas, eu volto a dizer sempre, é algo que a gente tem que considerar muito. Porque, de verdade, uma criança não é mãe. A criança não é mãe. E a criança só entra numa situação como essa quando tem um homem violentador que faça com que ela tenha que vivenciar isso. Então, nós temos que ter responsabilidade. E a responsabilidade não está em dizer, existe o estupro.
Mas nós temos que punir essa criança e fazer com que ela tenha que ficar o resto da vida refém de uma situação como essa, porque nós homens queremos assim. Porque nós homens vamos decidir dessa forma. Se ela quiser, ela decide, a mulher decide. Se ela quiser, é ela quem tem que tomar essa decisão. E de toda forma, eu vou também trazer outro dado aqui, só para a gente ter bastante ciência. Em 2019, antes da pandemia, foram registrados 19,3 mil nascimentos das mães de até 14 anos, que é estupro de vulnerável. É disso que nós estamos falando aqui. E aí, então, não adianta tratar como defensores da vida, que falam de blá, 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 que eu nem entendi o resto da frase, porque não é disso que se trata. Esse blá, 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 esse mimimi de esquerda e de direita, gente, olha, sinceramente, tem hora que cansa. Cansa porque nós estamos falando de vidas humanas, nós estamos falando de direitos, nós estamos falando de questões que estão muito além mesmo disso tudo. Então, assim, temos que ter um pouco mais de sanidade mental, um pouquinho mais de inteligência, talvez, para alguns vereadores ali, para poder até mesmo falar coisas que a gente possa entender, para poder, talvez, quiçá, rebater. Mas, volto a dizer, então, é um direito da mulher, uma vez que ela foi violentada, e isso também não é uma decisão de nenhum homem que deve ser tomada. E aí vou dizer aqui também que, falando aqui dos médicos e médicas da família e comunidades, eles trouxeram alguns destaques que eu acho que é importante, que eu vou finalizar minha fala aqui fazendo essa leitura. A parte. Já logo passo a parte, após a leitura aqui. Bem rápido, então. Gostaríamos de destacar que as pessoas mais impactadas por essa resolução, que engravidaram em decorrência de estupro, são, em sua maioria, meninas menores de 14 anos que foram estupradas, na maioria, por familiares ou conhecidos, as quais têm a sua vulnerabilidade ainda intensificada por terem gestações identificadas em fase mais avançada, o que também é um problema. A gente fala aqui, então, que até tal prazo, mas a sociedade, gente, ela é muito complexa para a gente ter que direcionar um prazo para uma situação. Às vezes, a criança realmente percebe isso só muito tarde. E, ainda assim, ela não pode ser cerceada no direito de escolha. E não dá para a gente brincar com isso. Se foi tarde que descobriu, tem um procedimento que é extremamente legal, que a medicina mesmo comprova que é seguro. Então, nós estamos falando de uma outra questão. Temos, sim, que olhar para isso. Não dá para a gente colocar tudo numa caixinha, porque essa caixinha só existe na cabeça de alguns. A sociedade é muito mais complexa do que isso. Então, quando diz aqui que identificada em uma fase mais avançada, não dá para delimitar um prazo. Com a proibição do procedimento, essas meninas estarão mais expostas a danos psicológicos, a maior morbidade e também a maior mortalidade. Porque essas crianças, como eu disse há pouco, elas não estão com seus corpos preparados para isso, para essa gestação. Muitas delas. E elas também correm risco de vida. E não é questão de pobreza ou de riqueza, muito embora sim. Né? A gente tem que considerar que, do lado, né, mais vulnerável, das pessoas mais pobres, obviamente esse número vai ser maior, porque tem várias questões aí incondicionantes, né, vamos dizer, que a gente também tem que levar em consideração, que é acesso à saúde, que é acesso à informação, que é acesso a várias questões. Mas não é por querer criar ou não criar. É muito além disso. Então, se a gente está falando de direito das crianças e preservar a vida de meninas e crianças, nós temos também que olhar para isso. São crianças que estão sendo estupradas, que estão engravidando, muitas descobrem no período muito tardio, por várias condicionantes da sociedade, como eu disse, e a gente não pode dizer o que elas podem ou não fazer da vida delas a partir disso, uma vez que elas têm que ter, sim, o direito de escolha, e principalmente, de quais crianças nós estamos falando. Porque, às vezes, até nós vimos há um pouco tempo atrás um caso em que a criança tinha que fazer esse procedimento e a sociedade inteira foi julgar isso. Só que quem iria carregar aquela gestação seria a criança. A possibilidade dela conseguir levar essa gestação até o final era mínima, porque o corpo dela não estava preparado. E se essa criança descobre tardiamente, o que nós vamos fazer? Colocar essa criança em risco? Porque alguns homens disseram que não pode? Vereadora Tânia, por gentileza. Obrigada, vereadora, pela parte. Bom dia a todos. Eu gostaria de dizer que
a mulher que engravida não tem direito não a abortar. Isso é assassinato. Ela tem direito, sim, de tomar as providências antes de engravidar. Tem tantos remédios, tem tantas formas dela evitar essa gravidez, mas a partir do momento que existe vida, ela tem que ser preservada. O Código Penal diz que, se a mulher abortar, o artigo 124 a 126, o nosso Código Penal é de 1940, diz que é proibido o aborto, e se o médico fizer, a pena dele é de 1 a 3 anos de prisão. Assim, eu sou a favor da vida. Quando ocorre um estupro, aí o Código Penal libera para o aborto, em caso de estupro, em caso de doença do feto. Mas fora disso, não. A senhora falou sobre o abuso sexual de criança e adolescente, que é uma coisa que eu combato desde 1991. E 90% realmente é dentro de casa. 20% com o pai, 67% com o padrasto, fora avô, avó, mãe, tio, primo, sobrinho, enfim. A criança precisa ser protegida de todas as formas. Nós precisamos combater isso, mas trazer a criança à vida e melhorar o Código Penal na questão da pedofilia, que não é crime. Nós temos que começar a punir o pedófilo com pena de 30 anos sem saidinha. Por que nós temos um caso a cada 8 minutos? A senhora falou 15, mas é um caso a cada 8. Isso é 20%, vereadora, dos casos de pedofilia, porque os outros 80% estão dentro de casa, protegido por outros familiares, infelizmente. 90% das mães de crianças abusadas, esposas de pedófilos, mães de pedófilos são coniventes. E isso eu te digo de cadeira, porque não tem um dia da minha vida que eu não pegue um caso de pedofilia e que eu não durma orando por essas crianças. Eu dediquei a minha vida a isso. E eu defendo a família, eu defendo a criança, eu defendo a vida. Nós temos que combater, sim, o aborto, tem que trazer para a vida, mas nós temos que punir o pedófilo também, porque a vítima de pedofilia é um morto sem túmulo. Muito obrigado, senhor presidente. De fato, vereadora Tânia, a gente tem algumas questões, né, no Código Penal que falam sobre isso que a senhora versou agora. Mas aí também devo trazer o artigo 128, que não se pune o aborto praticado por médico, no caso, então, do aborto necessário, né? Se não houver outro meio de salvar a vida da gestante, aborto no caso de gravidez resultante por estupro, né? De estupro. E se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz do seu representante legal. Então, esse é o artigo 128, inciso 2 do Código Penal. E, como a senhora bem disse, a gente precisa mesmo pensar em questões que punam, né? No caso aí os pedófilos, e talvez trazer isso aqui a debate, que eu acho que é muito mais importante do que ficar aqui tentando decidir sobre o corpo dessas crianças. Porque, de fato, vereadora, a senhora colocou de início que quando a mulher faz escolhas, né, o que não é o caso aqui. Aqui a gente está falando, como a senhora colocou, até um número menor de tempo, né, 8 minutos, a cada 8 minutos. Se uma criança é violentada a cada 8 minutos, vereadora Tânia, a chance dessas crianças passarem por essa questão, e até mesmo, a senhora bem sabe, muitas delas acabam não contando por medo. Elas acabam não contando porque tem medo tanto do opressor que está dentro da própria casa, ou que está dentro da igreja, enfim, está no espaço que ela convive, e leva muito tempo para que a criança consiga, e aí, no caso, às vezes a barriga já está até aparecendo, e nem mesmo a criança está entendendo o que está acontecendo. E a vereadora sabe que é assim que são muitos casos, né? E que não dá para a gente ficar pontuando um a um. Mas por isso que eu acho que é perigoso, vereadora Tânia, a gente tentar limitar prazos, porque, como eu disse, a questão social ela é muito complexa.
né? E quanto mais afastado, quanto mais longe das informações, mais vulnerável, né, esse corpo está, essa pessoa está. Então, assim, a gente tem várias questões para se levantar para um debate como esse, principalmente levando em consideração que muitas crianças, né, de até 13 anos não estão prontas, o corpo não está formado para receber e manter uma gestação até o final. Então, é importantíssimo, sim, que a gente não fique só, né, nesse lugar de o aborto em si, porque, né, a questão ela é muito maior, como a vereadora também aponta aqui, como o vereador mesmo, Osias, disse aqui, eu acho que eu falei de início, que foi a única frase que eu vi que é bastante interessante, e a mais importante, é que quem tem que decidir são elas, porque criança não é mãe. Então, muito obrigada e até. Obrigado, vereadora Georgia Prates. Encerrada a discussão do requerimento, passamos à votação. Para encaminhar, a vereadora Noêmia Rocha, com muito a palavra, obrigada. 5 minutos. Obrigada, senhor presidente. Perdão, vereador, ainda no sistema o vereador Osias Moraes estava inscrito para discutir, na sequência passo a palavra à senhora para o encaminhamento. Com a palavra, então, o vereador Osias Moraes, 10 minutos, prorrogáveis por mais 10. Obrigado, senhor presidente. Peço venha a nobre colega, vereadora Georgia Prates. Algumas palavras nos soam aqui meio agressiva, e meio tentando desqualificar, se que quem fala, quem defende, quem é contra, é fascista, é conservador, racista, é tudo quanto é ista. E isso me deixa triste, porque o debate acaba passando para quem está assistindo. E aí ela diz, esse negócio de direita e esquerda fica difícil, mas tem uma fala completamente voltada para a esquerda, voltada para aquilo que ela defende, e ela tem que defender, porque é a pauta dela. É a pauta dela. Agora, desqualificar, chegar aqui e desqualificar o vereador, chegar aqui e ficar de onda, não, porque não é o lugar de fala de vocês. Como que não é o nosso lugar de fala, vereador Ezequias? Vereadora Tânia Guerreiro, como que não é o lugar de fala de um homem falar sobre o aborto? Eu tenho uma filha. Como que não é o meu lugar de fala? Você tem uma neta. Vereadores e vereadoras aqui têm filhos. Então você não pode falar pelo teu filho. Você não pode falar pela tua filha, porque você não tem lugar de fala, porque você é homem, não pode. Se você é homem, você não pode falar de mulher. Se você é mulher, você não pode falar de homem. Uma coisa absurda. E aí nós é que somos os taxados como os bobos, os burros. Nós é que somos os idiotas. Me poupe desse discursozinho fácil, que há muito tempo prevaleceu no nosso país e agora cai por terra. Porque, senhoras e senhores vereadores, nós estamos falando de vida. Hipocrisia, como disse a vereadora aqui, é subir aqui e dizer que nós, homens, não temos direito de fala. Hipocrisia, como a vereadora fez aqui, é dizer que aqui não se debate ou não se briga para combater a pedofilia. Vossa Excelência está aqui há 4 anos combatendo a pedofilia, falando do estuprador, trabalhando para que a legislação possa punir com veemência esse cara que estupra. Nós não estamos falando só de crianças e adolescentes, nós estamos falando de mulheres também que foram estupradas. Nós também estamos falando de mulheres adultas que foram violentadas. E nós estamos falando da proteção da vida. Por que a pessoa, por que ela não corta o braço dela? Porque faz parte do corpo, né? Ela não vai lá, não, meu braço meu braço está me trazendo, sei lá, eu vou cortar meu braço. Vamos amputar meu braço. Ela não faz, mas o bebê ela quer amputar, ela quer matar. Aí ela não considera o bebê parte do corpo dela. Não, o bebê não é parte do meu corpo. Como não? Como não?
Ela não tira a perna, não tira o pé, não tira a cabeça, porque faz parte do corpo. E o bebê também faz parte do corpo dessa mulher, nitidamente. Você pode discordar do vereador Zias, você pode discordar do que você quiser. Vereadores e vereadoras, nós estamos falando aqui de vida. Estuprador tem que sim estar na cadeia. Eu lamento que agora o governo acabou vetando a parte da saidinha. Lamento. Só lamento. E aí fica alguns vereadores que são mais à esquerda, essa falácia de tentar derrubar o lugar de fala. Não, você não tem o lugar de fala. Que isso? Que isso? Nós temos sim o lugar de fala. E vamos continuar defendendo. Então, hipocrisia é isso, dizer para você que, você não tem lugar de fala. Tem sim, a gente vai falar, a gente vai brigar, a gente vai debater, a gente vai discutir, a gente vai combater, vai sim. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para levantar o debate, para discutir. A parte. Agora, tentar desqualificar o vereador. Nós sabemos que a maioria dos dados são subnotificados, tem muito mais caso que isso. Nós sabemos que a situação é extremamente difícil do nosso país. Mas dizer que a gente aqui não fala contra o estuprador, a gente fala sim. A gente debate sim. Tem a maior exemplo é a vereadora Tânia Guerreiro, que vem debatendo 4 anos. Vem debatendo 4 anos. 34 anos, mas nessa casa há 4 anos. Não é 4 não, vai para 8, né? 4, né? Vai para 8. Desequilibrado e não tem lugar de fala. Vejam só a cultura de violência que esse povo traz para cá. Eu vou contextualizar tudo. Ao longo desses últimos 4 anos, diversos vereadores aqui foram chamados de racistas. Indevidamente. Nós sempre repudiamos o racismo, que é o mínimo que nós devemos fazer, e sempre faremos. Quantos de nós somos chamados de racistas aqui já? Vem um assessor aqui com uma camiseta escrito "Fogo nos racistas". Somos contra o racismo? É claro que somos. E como fica quando alguém aqui é chamado de racista? Mete fogo? Fogo nos racistas? Fogo nos bebês. São contra o armamento civil, mas defendem o assassinato de bebês inocentes no ventre de suas mães. São contra o armamento civil, são pela paz, o amor, o governo do amor, que até agora não repudiou o ataque do Irã contra Israel. E aí, vamos chegar com qual camiseta da próxima vez? Fogo nos judeus? Para vir dizer que nós somos desqualificados, ora me poupe. E só para concluir, o objeto desse requerimento é requerimento de moção de apoio à resolução do Conselho Federal de Medicina, que veda ao médico a realização do procedimento de assistolia fetal quando houver probabilidade de sobrevida do feto. Isso não é discutido. Fogo na medicina. Viva a ciência ou não viva a ciência? É isso. Somos pró-vida. Obrigado, vereador. Vereador Ezequias. Bem, dentro da fala do Éder, eu, no meu entendimento, ficaria envergonhado com o assessor meu com a camiseta que estava aqui. Mínimo, presidente. Um assessor chegar com a camiseta, fogo no... Eu não sou racista, mas é um desrespeito a essa casa. Um desrespeito a essa casa. Era sobre isso que eu ia falar. Nós precisamos fazer aquilo que a gente prega. É fácil pregar. Viver é muito difícil. Eu falo que falar, até papagaio fala. Agora, viver o que a gente fala. Prego diariamente, quando tenho oportunidade, com grupos de homens, de falar da vergonha que é para um homem
que não cuida da sua casa, que não cuida da sua família, que não cuida dos seus netos. Eu oro todos os dias para que a minha neta não viva uma questão de abuso dentro da família, dentro de casa, com nenhum dos parentes. Eu oro todos os dias para que isso não aconteça, porque deve ser a pior coisa que pode acontecer a uma menina, uma mulher ou um menino, que de alguma forma estuprado. Meninos também são estuprados. Claro que não tem a questão do nascimento, mas as marcas, a gente convive com isso todos os dias na igreja. Meninos que as suas vidas são totalmente desmanchadas, destruídas, não conseguem viver, e a vereadora Tânia deve confirmar, pode confirmar isso. Meninos que não conseguem, e meninas também, que mesmo não tendo engravidado, mas que as suas vidas se tornaram um caos, elas não conseguem se casar, elas não conseguem ter filhos, elas não conseguem ter uma vida, elas não conseguem se formar. Então, é muito grave isso. E nós combatemos isso na raiz. Nós falamos sobre isso e combatemos todo tipo de abuso, todo tipo de estupro. Não existe palavra para descrever isso. Agora, a gente precisa pensar, se o meu assessor tivesse com essa camisa aqui, eu estava envergonhado nesse momento, e volto a essa fala. É inadmissível que a gente tenha aqui dentro da casa, alguém que entre aqui com uma camisa como essa, né, fogo em racista. E nós somos chamados de racista aqui pela esquerda. É uma vergonha. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ezequias. Mais a parte, presidente? Tem vários, mas acabou o tempo regimental, vereador Osias Moraes. O senhor vai continuar com 8 minutos e 42 segundos da sua segunda parte de discussão na próxima sessão, e os apartes aí poderão ser novamente concedidos, caso o senhor assim deseje. Está encerrado o tempo regimental.